Olá, espero que você esteja bem. Neste vídeo, é um grande prazer para mim lançar oficialmente o próximo produto da 10-Minute Workshop. O 10-Minute Workshop Router Multi-Dig, o gabarito múltiplo, abrange 7 tarefas comuns que normalmente precisariam de um gabarito ou molde dedicado. Se você viu algum vídeo recente, deve ter notado exemplos disso com gabaritos protótipo ou amostras de pré-produção. Este é o produto final. E eu só quero agradecer rapidamente a todos que vieram visitar o stand e ver o gabarito pessoalmente na Maker Central no fim de semana e também na Feira de Materiais e Acabamentos recentemente. Foi ótimo ver todo mundo e bater um papo. Agora, como mencionei antes, o gabarito cobre 7 casos de uso principais. Há 3 tipos de recorte para puxadores e 4 tamanhos de fixação para puxadores de barra. Há uma sequência de 5 furos em centros de 32 mm para pinos de prateleira, por exemplo. Há marcações para dobradiça oculta e placa, além de furos de extensão deslocados em relação aos furos para dogs, para um tampo MFT tradicional com grade de 96 mm. Existem extensões em linha de furos para dogs, para tampos MFT alternativos de 128 mm e há raios de canto que vão te dar 4 tamanhos diferentes de canto. Agora, não tem nada especialmente novo nisso. Talvez o formato de recorte tipo asa de borboleta e os furos de extensão de 128 mm nunca tinha visto isso antes. Mas eu não conheço ninguém que tenha juntado tudo isso em um único gabarito antes. Então, vamos passar por cada um deles, um por um, e com um pouco mais de detalhe. Claro, se você não precisa disso, se já viu o suficiente e eles já estão disponíveis na loja, os links estão na tela e aí embaixo como sempre. Sempre que uso meu molde de recorte de puxador em vídeos, especialmente nas frentes de gaveta de carvalho, recebo perguntas sobre ele. Eles são fáceis de fazer, mas você precisa de uma serra copo grande. Então, não é para todo mundo. E certamente não vale a pena comprar uma serra copo grande só para fazer um molde. Como disse, sabia que precisava fazer os recortes de puxador e os puxadores embutidos para essa caixa de ferramentas. Então, parecia uma boa ideia combinar tudo em um gabarito simples para tupia, que usa uma bucha-guia de 30 mm e uma fresa de meia polegada de 12 ou 13 mm. Esses pinos alinham o gabarito à borda da peça para meu recorte padrão, usando uma fresa de topo com rolamento. Variando o tamanho da fresa, a posição do gabarito e o tamanho da bucha-guia, é possível fazer recortes de puxadores de diversos tamanhos para qualquer projeto, usando sempre o mesmo gabarito. Nem todos os puxadores são recortes. Também existem puxadores de barra, e o gabarito possui posições para puxadores com furação de 160, 128, 96 e 64 mm. Uma bucha-guia de 30 mm posiciona a tupia com precisão. E se você precisar do tipo de bucha-guia de 2 anéis de latão no estilo Porter Cable, eu recomendo esta, da Trend, Reino Unido. É a Trend GB US30. Está disponível na Amazon e vou deixar o link aqui embaixo, mas qualquer bucha-guia padrão de 30 mm vai servir. Os furos para puxadores de barra podem ser posicionados a 37 mm da borda da peça, usando os pinos fornecidos ou alinhando a borda do gabarito. Há uma marca central vertical entre cada par e também uma marca horizontal, caso prefira alinhar com uma marca de lápis. Embora os parafusos de puxador de barra geralmente tenham 4 mm, recomendo usar uma broca de 5 mm, pois assim há folga para pequenos ajustes. Claro, com as posições de 128 mm e 64 mm. Seria bobeira não adicionar uma no meio. Como já estão recuados 37 mm da borda do gabarito, isso resulta numa sequência perfeita de 5 furos para pinos de prateleira, com espaçamento de 32 mm entre eles. E como já mencionei antes em outros vídeos, eu recomendo usar uma broca de 4,76 mm ou 5/16 de polegada para esses furos, pois acho que ela se encaixa muito melhor nos pinos de prateleira padrão de 5 mm. Mas, é claro, você deve usar o tamanho de broca que melhor se adapta aos pinos que está usando. E 96 mm sim, esse número é familiar, não é? Sim,
Como mostramos no vídeo da base para a serra de trilho, uma forma simples e barata de fazer um corte reto em um tampo MFT é usar bench dogs altos, como os quad dogs da Bench Dogs Coke, e apenas encostar o trilho neles. O problema é que o seu corte transversal fica limitado a cerca de 550 milímetros pelos próprios bench dogs, e a sua linha de corte cai sobre uma coluna de furos, porque é assim que funciona com um trilho guia padrão e um tampo MFT. A maneira de aumentar o corte transversal em um MFT é fazer outro furo no tampo, mais próximo da borda. E se você deslocar esse furo, centralize ele entre as colunas. Assim, além de aumentar a capacidade de corte transversal, isso também coloca a linha de corte na zona segura, entre as colunas. Agora, normalmente, com um gabarito desses, você usaria um pino de bancada de 30 milímetros para posicioná-lo. Embora existam, podem ser caros. Então, eu criei esses colares para pinos de bancada impressos em 3 dimensões em 2 tamanhos. Um que serve nos pinos de bancada, quad de 20 milímetros, que você provavelmente já tem, e outro para um pino de bancada padrão com cabeça de 25 milímetros. Se preferir usar esses, saiba que os 2 colares têm formatos diferentes, pois os pinos de bancada quad mais altos de 20 milímetros atrapalham a maioria das tupias. Você terá que removê-los após prender o gabarito. Os lados achatados dos colares ajudam a segurá-los com um alicate, se necessário. Colares para pinos de bancada padrão são mais discretos e nivelados com o gabarito, dispensando remoção. O gabarito também faz algo semelhante para o banco Wolfcraft MFT que analisei recentemente, mas nesse caso, os furos estendidos precisam estar alinhados com a coluna existente, já que essa grade tem furos em centros incomuns de 128 milímetros. Então temos recortes para puxadores, furos para prateleiras, posições para puxadores de barra, furos de extensão MFT em centros de 96 e 128 milímetros. O que mais eu poderia incluir? E as posições para dobradiças ocultas e placas de dobradiça, levando em conta o tamanho do gabarito e o que já está incluso. Já está pronto? Eu não consegui fazer isso funcionar com uma tupia e bucha-guia, mas um simples punção resolve. Você precisa marcar esses pontos e depois pode furá-los do jeito tradicional. E por fim, que tal um raio de canto ou 4? Sim, cada canto do gabarito tem um raio diferente, R30, R20 e 2,5, 15 e 10 milímetros. Eles devem cobrir a maioria das necessidades de raio de canto para projetos menores. Isso tudo está reunido em uma peça de precisão da Valkyr Mount. Você deve estar pensando no preço disso. Como mencionei, a maioria dessas funções existe como gabaritos individuais para recortes de puxador, posições de puxadores de barra, furos para pinos de prateleira, moldes de raio de canto ou marcadores de dobradiça oculta. Mas se você somar tudo isso, acaba ficando um valor considerável, especialmente quando você leva em conta que alguns desses são apenas guias de furação, não moldes reais para tupia. Eu não conheço ninguém que faça o furo de extensão NFT deslocado em um gabarito. Se você souber de alguém, me avise nos comentários porque vou querer saber sobre isso. E eu sei que o PathGuide 2 consegue fazer isso, mas aí já é um custo completamente diferente. Eu não sei se o PathGuide 2 também faz. Os furos de extensão em linha para o grid de 128 milímetros do Wolfcraft, por exemplo. Então, nesse contexto todo, quanto isso custa? Bem, por cerca de 35 libras esterlinas, mais taxas e frete, você recebe o gabarito simples, um par de pinos de referência de aço inoxidável e uma bolsa de algodão para guardar tudo junto. Há também um kit completo com tudo isso e um par de cada tipo de pino de fixação. Colar, uma fresa espiral de subida de 5 milímetros com haste de 1/4 de polegada, que eu recomendo para puxadores de barra, e uma fresa espiral de subida de 4,76 milímetros com haste de 1/4 de polegada, que eu recomendo para os furos de pinos de prateleira. O kit completo custa 65 libras mais impostos e frete, e ambas as opções já estão disponíveis na loja.
Agora, essas são as únicas duas opções que estou oferecendo. Se quiser montar sua própria combinação, as fresas são vendidas separadamente na Reni Tools. Deixarei os links abaixo. Os dog collars estão disponíveis com Stu Parker na SP Wood Creations, links abaixo como sempre. Então é isso, esse é o gabarito multifuncional para tupia do workshop de 10 minutos, um gabarito, muitos usos. A primeira produção foi exclusiva para membros Plus e assinantes da newsletter por até 2 semanas. Ainda há algumas unidades disponíveis. A próxima produção já começou. Se o estoque acabar, haverá pré-venda na loja e o envio será feito assim que o novo lote chegar. Mas se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunte aí embaixo nos comentários e eu vou responder. Por hoje é isso, encerro por aqui esta semana. Muito obrigado por assistir e nos vemos de novo em breve, certo? Se cuidem!